Boa noite, meninas. Vamos fazer hoje a meditação em cima do livro de João, no capítulo 18. Vamos fazer nossa primeira oração. Senhor nosso Deus, todo amado e todo poderoso Pai, estamos diante da tua santa presença. Pedimos, meu Pai, que nesse momento o Senhor venha nos envolver com o teu Espírito e que o Senhor venha nos transmitir, meu Pai, o teu entendimento e a tua sabedoria. Que o Senhor venha nos acrescentar, meu Pai, aquilo que tem nos faltado e aquilo que ainda é excesso, que não vale a pena mais termos dentro da gente, que o Senhor fale conosco. Que saiamos, meu Pai, dessa meditação ainda mais purificadas. Que em nós, meu Pai, venha existir a tua luz e o teu fogo e o teu poder para nos santificar e para fazer, meu Pai, com que sejamos de fato e de verdade testemunhas da tua grandeza, do seu poder, do seu amor, e possamos, meu Deus, propagar o evangelho do Senhor Jesus a toda criatura até os confins da terra. Nosso objetivo aqui, meu Pai, é estarmos mais perto do Senhor. Então, que o Senhor, meu Pai, venha estar dentro da gente, para que possamos continuar firmes, cumprindo todo o teu querer, alcançando a nossa salvação. Estamos aqui também, meu Pai, lutando pelos nossos familiares. Nós estamos com ele aqui ao nosso lado, pela fé, cada um deles, nossos entes queridos, irmãos, pais, esposo, esposa, está todo mundo aqui, meu Pai, nesse momento, reunido em nossa fé, para receberem também deste alimento. Então, ainda, meu Pai, que eles não estejam presentes conosco, em carne e osso, que a tua palavra os alcance, que essa semente seja plantada dentro de seus corações e que ela germine e dê fruto, e que esse fruto, meu Pai, seja para que o Senhor colha no seu reino. É isso que nós te pedimos, desde já nós te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? E graças a Deus. Ok, povo lindo, vamos dar continuidade no livro de João. Está chegando pertinho do fim, faltam pouquíssimos capítulos. E esse capítulo aqui é o ápice do plano de Deus, né? Ou melhor dizendo, o começo do ápice, que a gente não vai ver ainda nesse capítulo aqui a crucificação, mas a gente vai ver a prisão e o julgamento do Senhor Jesus. O julgamento injusto do Senhor Jesus. Vamos lá. Verso 1. Tendo Jesus terminado de orar, partiu com os discípulos e atravessaram o vale de Cedron. Havia ali um jardim, onde Jesus entrou com os seus discípulos. E aqui, João não faz questão de mencionar que era o jardim do Getsêmani, mas nós sabemos que era lá que o Senhor Jesus se encontrava junto com os seus discípulos. E naquele ambiente, vamos lembrar que se existia, o máximo que existia era a luz da lua e das estrelas. Um ambiente escuro, porque não tinha energia elétrica. E ainda que tivesse uma certa proximidade da cidade, era só proximidade. Então, nem a luz de tochas, etc., nesse ambiente tinha. Então, um lugar que estava realmente numa penumbra. Ora, Judas, que o traiu, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se reunira ali com os discípulos. E, de fato, esse local aqui é na região também do Monte das Oliveiras. Então, sempre Jesus estava indo para lá. Quando ele ia para Betânia, ele passava também por esse lugar. Então, era muito comum Jesus fazer esse trânsito entre Jerusalém e Betânia, e o Monte das Oliveiras sempre estava em questão, assim como o Jardim do Getsêmani. João não vai relatar aquele momento onde Jesus ele fala com Deus, faz aquela oração, pedindo que
passe dele esse cálice. João não vai mostrar esse momento de aparente fraqueza, que a gente sabe que, na verdade, não é um momento de fraqueza. Mas, enfim, ele não faz questão de pontuar isso, muito pelo contrário. O que ele vai pontuar é algo muito mais forte, mostrando toda a coragem, né, toda a disposição de Jesus de querer servir a Deus. Estava lá Jesus com seus discípulos, Judas sabia muito bem onde Jesus estaria. Vamos ver a continuidade aí. Então Judas, tendo recebido a escolta e alguns guardas dos principais sacerdotes e dos fariseus, chegou ao jardim com lanternas, tochas e armas. Dentro desse versículo, a gente vai ver o seguinte: essa escolta pode estar aí na sua versão como corte, era a guarda armada de Roma. Não era necessariamente a guarda que fazia a maior parte do trabalho sujo, vamos dizer assim. Era uma guarda que estava lá para manter a ordem, manter, né, a segurança. Não era aquela guarda que ia para a guerra, né, que ia para as batalhas, etc. Não era. Era uma guarda diferenciada, tipo polícia municipal, podemos dizer assim, nos dias de hoje. Né? Era a polícia municipal, a guarda municipal. Em princípio, não é uma guarda ostensiva, né? Ela não está ali para sair matando, nem fazendo grandes coisas, né? Está ali para marcar presença. Mas a gente vai ver no fim do versículo que sim, essa guarda estava portando armas. E essa guarda não era a guarda que fazia parte, né, daquela guarda dos fariseus. A gente vai perceber aqui, então, que tem duas guardas. A que realmente foi executar o serviço e a prisão de Jesus foi justamente a guarda dos fariseus, a guarda do templo, a mando do sumo sacerdote. Vai lá, prende Jesus. Mas, para que nada dê errado, vai que exista alguma resistência, então vamos pedir para que Pilatos envie também, né, um auxílio. Manda aquela guarda, aquela escolta armada, justamente para evitar possíveis um possível confronto. Então, com eles ali, aquilo ali ia ser abafado de imediato. Até porque Jesus e os seus não estavam necessariamente armados, ainda que Pedro já tinha lá sua espada, né, guardada, 2 espadas, inclusive, mas a intenção de Jesus não era resistir, né? E João vai fazer questão de pontuar isso. Não era a intenção de Jesus resistir. Se Jesus não vai resistir, bom, ele não vai também incitar que os seus discípulos resistam. Eles estavam lá muito pacíficos. Então, eles chegam ao jardim com lanternas e tochas, obviamente, porque aquilo ali estava muito escuro e precisava de alguma forma ser iluminado. Claro, como é que você vai prender alguém sem nem mesmo enxergar o rosto de alguém, sem enxergar os caminhos que você vai passar? Sabendo Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Se a gente for ver isso nos outros 3 evangelhos, a gente vai ver Judas se aproximando e oferecendo o ósculo da traição. Todo mundo sabe que é ósculo, não sabe? Se não sabe, vão aprender agora. É a mesma coisa que beijo. E aí eles vão relatar os outros evangelhos que Judas vai lá e dá um beijo em Jesus. Responderam-lhe: estamos em busca de Jesus de Nazaré. Disse-lhe Jesus: sou eu. E Judas, que o traía, estava com eles. Mas não cita esse momento do beijo. João não faz questão de chamar a atenção disso. O que João mostra é simplesmente que Judas era o traidor, foi lá, conduziu a guarda, apontou quem seria, né, onde estaria, melhor dizendo, apontou onde estaria o Senhor Jesus, mas
o próprio Jesus se antecipa, sabendo previamente, João gosta sempre de mostrar isso, relata sempre Jesus, né, um passo à frente de todos os fatos, de todos os acontecimentos. Ele já estava ciente de tudo que estava por vir. Então, ele vai lá, se antecipa: a quem buscais? E eles respondem, né, os guardas respondem: Jesus de Nazaré. E ele fala: sou eu. Ou melhor, eu sou. Como se fizesse aquela menção que a gente já viu lá em Êxodo algumas vezes, né, do próprio Deus falando com Moisés: olha, se perguntarem, né, quem sou, quem te enviou, fale que eu sou o que sou, te enviou. E aqui Jesus falando eu sou, ele também já avoca para si essa divindade, ainda que essas pessoas não estejam compreendendo isso. Mas, enfim, Jesus ele já se posiciona como se ele já estivesse do lado do Pai. A gente viu isso na oração que ele fez no capítulo 17, lembra? Ele já se posiciona: olha, eu estou contigo, eu não estou neste mundo, eu já estou contigo. Ele fala com Deus: eles também não fazem parte desse mundo, eles estão comigo aí no reino. Então, ele entende isso e ele já se coloca nessa posição de divindade. Quando Jesus lhes disse, eu sou, recuaram e caíram por terra. Um detalhezinho muito interessante, e eu gostaria muito de ouvir vocês falarem a respeito disso. O que vocês entendem dentro desse versículo? Por que eles recuaram e caíram diante de Jesus? Quem poderia dizer? Fala aí, dona Ana. Abre o áudio aí. Na falta de dona Cida, a senhora é que é anciã da sabedoria, né? Então, se posicione. Olha, eles ficaram surpresos porque Jesus, em vez de recuar, ele se adiantou e se apresentou. Aí eles ficaram todos surpresos e caíram por terra, porque realmente era a divindade, era o Senhor Jesus que estava se apresentando naquele momento. Beleza. Neide, o que você acha, Neide? Também acho a mesma coisa de Dona Ana. Eles estavam esperando que Jesus não se apresentasse, que Jesus se recuasse, não respondesse nada, negasse. Fernanda. Então, eu acredito que não proveio deles esse recuar, esse se curvar, e sim do poder de Deus, que colocou eles na posição que eles deveriam estar, curvado diante daquele que é Deus, porque o controle de todas as coisas ali estava nas mãos de Deus. Eles não tinham poder de lançar a mão do Senhor Jesus se não fosse permitido por Deus. Então, quando se manifestou a palavra do Senhor Jesus, declarando quem ele é, a sua grandeza, a sua glória, é como diz na própria palavra, né? Todo joelho se dobrará. E todo joelho naquele momento ali se dobrou diante daquele, talvez não de forma consciente, mas movidos por um poder superior que talvez eles nem compreendessem o que foi que aconteceu, que os fez cair de joelhos. Eu acho. Vou por essa linha de raciocínio de Fernanda também, pessoal. Nesse momento, eles não compreendem quem eles estão buscando. Eles não veem Jesus, eles estão caçando um marginal. Eles não veem Jesus necessariamente como Deus, como Filho de Deus. Não, eles não têm esse entendimento. Mas Jesus, ele está aqui assumindo sua divindade, quando ele fala, sou eu, ou eu sou. Ele faz essa referência, essa menção de algo que o próprio Deus já falou anteriormente, e alguns desses que são judeus, existe aqui a guarda do templo, então a guarda do templo são judeus, a guarda do templo não era romana, eles são judeus e eles têm esse entendimento de quem é Jesus, ou melhor,
de quem é Deus e dessas referências lá em Êxodo. Então, ainda que eles não tenham essa consciência, Jesus se manifesta, ou melhor, se revela como Deus, e o próprio Deus faz com que eles caiam, né, no chão, num sinal de prostração diante da sua divindade, né, diante do próprio Deus. Não vejo também eles como conscientes disso, não faz sentido, porque não é somente a guarda romana que está aqui, ou melhor, não é somente a guarda do templo que está aqui, mas também a guarda romana. Bom, e fala que eles todos caíram. Então, não seria naquele momento um átimo dos judeus, opa, olha, estamos diante de Deus, vamos nos dobrar e nos curvar diante dele. Não, tanto que a pergunta que, né, Jesus ainda incomoda eles perguntando e eles ficam assim, perdidos, eles não reconheceram necessariamente como Deus, mas eles se prostraram. Então, uma força maior, sim, estava agindo ali naquele momento e fez com que eles quedarem-se, né, eles se quedaram diante do Senhor Jesus. Quando Jesus lhes disse, sou eu, recuaram e caíram por terra, perguntou novamente, a quem buscais? E disseram, a Jesus de Nazaré, potencialmente ainda prostrados. Respondeu Jesus, já disse que sou eu. Se é a mim que buscais, deixai ir estes. Jesus, mais uma vez, protegendo os seus discípulos, né, pede para a guarda, né, sinaliza para a guarda, o que interessa para vocês sou eu. Então, que estes daqui sejam separados, que eles não venham também ser presos junto comigo, né? Esse cálice, como vai ser descrito aqui a pouco, pelo próprio Jesus, quem tem de tomar nesse momento é Jesus. Os discípulos não fazem parte disso. Se eles tivessem sido presos juntos, na verdade, nesse momento, seria uma injustiça e não faria o menor sentido dentro do plano de Deus. Porque se estamos vivendo um momento, né, de... como é que fala? Deixa eu ver aqui a palavra certa, né? A confirmação, não é bem confirmação, né? A concretização. Nesse momento que vai haver a concretização do plano da salvação, da viabilidade do plano da salvação. É através do Senhor Jesus. Não tem nada a ver com os discípulos. Eles não eram para ser presos. Então, Jesus já chega e já dá a dica. Olha, esses daqui não tem nada a ver com a gente. Deixe eles à parte. Deixe que eles vão embora. Isso aconteceu para que se cumprisse a palavra que ele tinha dito, não perdi nenhum dos que me deste. E, de fato, ele sempre protegeu os seus discípulos, e nesse momento, o objetivo era do Senhor Jesus ser morto, ele não ia permitir, nesse momento, que os seus discípulos viessem a ser mortos, até porque ia atrapalhar muito o desenvolvimento da igreja primitiva. Tinha que existir esses discípulos lá. Eles são o começo da igreja. Então, Simão Pedro, que tinha uma espada, puxou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, alguém da guarda do templo. Esse daqui foi ferido. Interessante que ele não tentou contra a guarda romana. Por quê? Porque a guarda romana estava armada. E potencialmente não estava também tão próxima, né? Estava ali só para garantir a paz, vamos dizer assim, daquela missão. Então, eles estavam ali próximos, mas não necessariamente envolvidos com aquela situação, com aquela perseguição. Simão vai numa tentativa de proteger o Senhor Jesus e talvez proteger também a própria pele,
eu penso que, em primeiro lugar, ele estaria pensando mesmo no Senhor Jesus. Na hora que ele vai fazer isso, ele vai proteger o Senhor Jesus, acaba cortando a orelha do rapaz, que em outros livros, né, se eu não me engano, em Lucas, é relatado com o nome de Malco. Cortando-lhe a orelha direita. Aqui mesmo, aqui está falando do servo, o nome do servo era Malco. Jesus, porém, disse a Pedro, coloca a tua espada numa bainha, não beberei eu o cálice que meu pai me deu. E aqui João vai falar exatamente desse destemor do Senhor Jesus, né? Mostra ele sem nenhum receio do que está por vir. Enquanto os outros discípulos falam lá do choro amargo dele no Getsêmani, João não faz questão de focar isso. Muito pelo contrário, João fala muito no sentido oposto. Olha a disposição dele, olha o tamanho do amor dele, olha o tamanho da coragem, olha o tamanho da obstinação em fazer a vontade de Deus. Olha só que grandeza, né? Que gesto grandioso, nobre, de dar a vida pela humanidade, resignadamente, ainda que sendo injustiçado. A versão de João é mostrar realmente esse caráter de nobreza divina que o Senhor Jesus tem. Então, ele vai, manda Pedro guardar a sua espada e fala, você acha que eu vou fugir da missão que o próprio Pai me confiou? Não, ele não ia fazer isso. Ele continuaria o plano dele adiante. Então, a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam a Jesus e o amarraram. Levaram-no primeiro a Anás, por ser sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Anás, ele já tinha sido sumo sacerdote antes, o que prosseguiu era justamente Caifás, de quem ele era sogro. E naquele momento, o certo seria que Jesus fosse levado diretamente a Caifás. Não tinha mais por que passar por Anás, ele não era mais o sumo sacerdote. Sacerdote, sim, mas não sumo, não principal. Mas aquele povo ainda tradicional via em Anás essa referência. Então, eles vão lá e levam primeiro para Anás. Pessoal, se eles vão buscar Jesus no meio do jardim, no meio do mato, com tochas, significa que era noite. E vocês veem que eles querem correr isso com, sabe, com tanta agilidade, que eles não perdem tempo. E no meio da noite, eles vão lá e levam o preso até o sumo sacerdote. O que eles queriam era um julgamento rápido, sem muita interferência do povo, inclusive. Quanto mais escondido, quanto mais oculto aquilo fosse feito, mais dava para ter controle. Parece nossa Câmara de Deputados, né? Dos senadores, que quando vão votar o aumento dos próprios salários, fazem isso na madrugada, para que não haja interferência do povo, né? Para que ninguém fique lá criticando, e eles tenham liberdade para fazer o que eles bem acreditam que devem fazer. Então, aqui a mesma coisa, eles estão fazendo tudo na surdina. Jesus, ele tinha muitos seguidores, não eram só os discípulos, a gente sabe. Existiam seus seguidores, mas ainda que eles não fossem fazer nenhuma diferença, o que eles queriam é que tudo ocorresse, né, dentro de um certo sigilo, dentro de um certo, de uma certa privacidade, sem o envolvimento da população. Levaram-no primeiro a Anás, por ser sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Caifás era quem tinha aconselhado aos judeus que convinha que um homem morresse pelo povo. Lembra que a gente viu isso alguns capítulos atrás? Essa foi uma revelação que o próprio Caifás teve, uma revelação mesmo. E quando ele fala isso, ele está falando em tom de profecia. É necessário que um morra
para que todo o povo se salve. É necessário que Jesus morra para que uma humanidade inteira possa ser salva. A humanidade vai ser salva? Não. Mas boa parte, esperamos que sim. Alguma parte, com certeza. Mas é necessário que Jesus morra. Ele, sem morrer, não faz nenhuma diferença na vida daqueles que o conhecem. Simão Pedro e outro discípulo seguiam Jesus. Esse outro discípulo é o próprio João. Só que João, dentro do seu livro, não sei se por muito pudor, por muita timidez, ou por realmente não querer aparecer, por ser aquele cara que quer mostrar realmente a relevância do Senhor Jesus e não de si mesmo, apesar dele ser o escritor desse livro, ele omite o seu nome algumas vezes, e aí a gente sempre vai ver, né? A gente já viu isso antes também. O outro discípulo, discípulo amado, né? Enfim, esse discípulo aqui é o próprio João. Então, Pedro e João seguiam Jesus, sendo este discípulo conhecido do sumo sacerdote. Entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Então, já vimos isso também em outros momentos, mostrando que João era um carinha diferenciado. Ele não era tão simplesmente uma pessoa próxima do sumo sacerdote, mas provavelmente ele seria parte desse clero, parte dessa... clero é uma palavra muito católica, mas dentro desse corpo religioso dos judeus. Talvez ele ainda não tivesse sido iniciado como um sacerdote, um levita, mas provavelmente isso aconteceria. Uma referência que a gente tem a respeito disso, né, uma evidência que a gente tem a respeito disso é que o próprio João é quem recebe a revelação do Apocalipse. E quando ele recebe essa revelação, ele entra no templo, ele entra no tabernáculo, no céu, ele é levado até o céu, e ele tem essa visão, essa experiência com Deus, ok? Se ele entra lá no tabernáculo, ele entra no santuário, não era qualquer pessoa que entrava. Justamente as pessoas preparadas para isso. Os sacerdotes eram pessoas preparadas para ministrar dentro do templo. Quando Jesus escolhe João para receber a revelação do Apocalipse, não é porque João era um cara bonitinho, não é porque ele era o mais jovem, não é porque ele era só simplesmente judeu, mas é porque tinha algo nele que o capacitava, que o gabaritava, como é, pessoal, me foge a palavra, mas eu acho que dá para vocês entenderem, era o que certificava ele de que ele tinha condições de receber essa missão. Ele poderia entrar no santuário. Então, a gente vai ver que aqui ele também está entrando no palácio de Caifás. Ele tem essa aproximação com os sacerdotes. Os sacerdotes, eles não tinham essa aproximação com o povo. E essa é uma das grandes queixas do Senhor Jesus, né? Os sacerdotes não viviam para o povo, eles viviam para si, entre si, né? Entre os grandes do povo, mas não viviam com o povo, não se misturavam. Então, dá um indício de que João, provavelmente, ele seria um sacerdote, ele seria preparado para tal. Enfim, provavelmente, fazia parte, inclusive, da tribo dos levitas. Então, ele tendo essa aproximação, ele vai e entra junto com Pedro, ele dá esse acesso a Pedro, acesso João já tinha, mas ele garante, através da pessoa dele, o acesso a Pedro, né, de Pedro ao palácio do sumo sacerdote. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, voltou,
falou com a porteira e levou Pedro para dentro. Então, o próprio João é a credencial de Pedro. Pedro não poderia entrar. Por quê? Porque ele era um mero mortal, um mero pescador. Ah, João era pescador também, beleza, mas ele era algo mais, senão ele não conseguiria entrar. Né? A Bíblia ela não fala tudo com muitos detalhes, mas a gente vai pensando de lá, pensando de cá, e a gente vai fechando, né, os buracos negros que fazem com que a gente tenha as dúvidas, né? Então, aqui, vamos dirimindo essas dúvidas. A porteira perguntou a Pedro, não és tu um dos discípulos deste homem? Respondeu ele, não sou. Esse é o primeiro momento em que Jesus vai ser negado por Pedro. E a gente vai ver aqui que Jesus, nesse instante, ele já está sofrendo esse afastamento de Deus, ele já está sofrendo o afastamento dos próprios amigos, que são os seus discípulos. Lembra que antes ele chama os discípulos de amigos, né? Não chamo mais de servos, não chamo de discípulos, eu chamo de amigos. Por quê? Porque vocês fazem a vontade do meu Pai, porque vocês acreditam em mim. Mas aí chega Pedro no momento de aflição, perdendo o chão dele, né, o estribo dele, que era o Senhor Jesus. Então ele chega e assustado, dentro da cova, mentira, dentro do covil dos lobos, ele se sente acuado e ele não tem coragem de dizer, sim, sou seguidor do Senhor Jesus. Não, ele não faz isso. E é perfeitamente compreensível. Talvez, se fosse uma de nós, provavelmente nós teríamos negado também. Né? Ninguém estava lá para saber o que esse homem estava sofrendo na pele. Aquela angústia de não entender direito toda aquela pregação que Jesus havia lhe dito, né? Perder um grande amigo, mais do que um grande amigo, um mestre, mais do que o mestre, a conexão dele com o próprio Deus. Então, foi um impacto muito grande. E vamos dizer, esse era um dia mau para Pedro, e ele não estava devidamente preparado para isso. Por quê? Porque lhe faltou orientação? Não, porque lhe faltava maturidade para administrar, digerir essa orientação que o Senhor Jesus mesmo deu por muitas vezes. Fala aí, Cristiane. Falando de Pedro, né? Voltando ali na parte que ele pega a espada, né? Ele agiu com a natureza dele, né? Porque são nesses momentos que a pessoa revela a sua natureza. Então, ele mostrou ele teve uma ação impensável, né? Que ele não pensou, ele tirou a espada, imprudente. Ele foi super imprudente, assim, ele agiu na carne, agiu naquela natureza agressiva dele e tomou aquela atitude, né? E aqui, quando ele se depara nessa situação, prova mais ainda realmente quem ele era. Mas, claro, é de se entender por quê. Porque ele não tinha o batismo com o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que promove em nós a fé, para uma fé sólida, uma fé consistente, uma fé que afirma a nossa aliança com Deus. Então, além dele já ter uma natureza difícil, ele se viu naquela situação e não tendo o Espírito Santo, então é complicado. E não é só o fato do Espírito Santo nos dar um sustento, uma força maior. Mas quando eles tiveram o revestimento do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, literalmente, eles tiveram a prova de que tudo que Jesus tinha falado não era mentira. Então, eles podiam seguir em frente, porque eles estavam sendo guardados pelo Pai o tempo inteiro, o próprio Jesus estaria no céu intercedendo por eles, tal. Mas a maior prova mesmo não era nem o batismo com o Espírito Santo, era a ressurreição do Senhor Jesus. Jesus estava sendo preso e eles sabiam que a chance de Jesus ser morto era muito grande, tanto que
Algumas vezes os discípulos falaram, para que o senhor vai voltar para Jerusalém? Não sabe que eles estão querendo te matar? Para que vai voltar para Jerusalém? Então, essa ideia corria no senso comum, tá? Por que nós hoje temos disposição e coragem para não negar Jesus? Porque a gente sabe que ele venceu a morte. Bom, a maioria de nós, eu creio, tem esse entendimento. Mas tem gente que não tem esse entendimento. Se ele venceu a morte, a gente vai vencer a morte também. E ainda que a gente morra, a gente vai viver. Esse é o pensamento lógico, né? Então, não tem por que a gente ter medo de porcaria nenhuma, a não ser de perder a nossa aliança com Deus. Então, eles não tinham ainda essa prova. A gente tem porque, enfim, né? Nós estamos vendo a história do outro lado, depois que tudo já aconteceu. Pedro está vivenciando o acontecimento. E para ele, simplesmente, Jesus vai morrer, né? E se Jesus morre, ele vai morrer também. Todas as palavras, todos os ensinamentos que Jesus disse para ele só vai fazer sentido quando Jesus ressuscitar. Quando eles forem lá e virem que o túmulo está vazio. Quando o túmulo, eles observarem, eles virem com os próprios olhos, opa, o túmulo está vazio, então a gente pode começar a acreditar naquele homem, porque ele realmente era filho de Deus. Só vai fazer sentido depois. Essa coragem, essa disposição maior, só vai acontecer depois. Tanto que todos esses discípulos vão morrer como mártires. E o que é o mártir? É aquele que morre pela causa. Ele não se esconde debaixo da cama, ele não foge para outro país. Ele realmente vai lá, dá a cara a tapa, dá o corpo para a morte, mas não nega a sua missão. Olha, eu estou aqui por causa disso, eu sou enviado de alguém, e eu não vou negar, eu estou aqui em nome de alguém, estou aqui em nome do Senhor Jesus, estou aqui em nome de Deus para realizar tal missão. Ah, não, você não vai negar? Não, não vou negar, não. Pronto. Quem vai dar essa coragem da gente ir até o final, de não temer a morte, é justamente a certeza de que Jesus venceu a morte. Ele vencendo, a gente vence também. Todas as palavras que ele disse realmente agora fazem sentido, realmente vão ser concretizadas. Então, essa confiança só vem depois. Verso 18. Fazia frio, e os servos e os guardas estavam em pé ao redor de uma fogueira, que tinham feito para se aquecer. Pedro também estava com eles, aquecendo-se. Então, dentro do palácio tinha, ou melhor dizendo, no palácio de Caifás, existia lá o muro e a casa propriamente dita, o palácio propriamente dito. Pronto. Dentre os muros estava lá o pessoal e as pessoas estavam se aquecendo por ser uma noite fria. Estavam lá se aquecendo, noite fria, inverno lá, provavelmente inverno. Então, eles estão lá se aquecendo, fica na roda, o que acontece? Diante do fogo, todo mundo pode se ver. E aí, quando olham para o rosto de Pedro, reconhecem, né? Opa, esse é um dos que andavam com ele. Então, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Respondeu-lhe Jesus: eu falei abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada disse em oculto. Para que me interrogas? Pergunta aos que me ouviram, certamente que eles sabem o que eu disse. Quando Jesus disse isso, um dos guardas que estavam ali deu-lhe uma bofetada, dizendo: é assim que respondes ao sumo sacerdote? Porque Jesus simplesmente, num bom português bem dizido, não comeu reggae dos caras. Ele simplesmente confrontou e afrontou o julgamento deles, o juízo que eles estavam fazendo. Ele vai lá e afronta. O tempo todo eu falei aqui, vocês não ouviram? Então pergunta aos outros. Eles ouviram e sabem de tudo que eu disse. E quando Jesus faz isso, ele está buscando para si testemunhas que não são ele mesmo. Entre os judeus, valia a palavra de pelo menos 2 testemunhas, 2 ou 3 testemunhas, para que
fosse condenado ou absolvido alguém que estivesse lá no júri. Então, o próprio Jesus aqui, inteligentemente, também chama para si testemunhas, chama aí as outras pessoas, que elas vão dizer o que eu falei. E elas vão ser testemunhas minhas. O guarda, vendo aquilo, dentro de toda a sua arrogância e ignorância, percebe que aquilo é uma afronta ao sumo sacerdote e ele mostra o que está dentro, né? Como o Cristiane acabou de falar. Mostra o que está dentro, as reações da gente mostram o que está dentro. E ele mostra o que estava dentro dele. A referência de santidade para ele não era Jesus, era o sumo sacerdote. E Jesus falar com o sumo sacerdote daquela forma era uma afronta também para ele. Era o guarda do templo. A obrigação do guarda do templo era guardar a integridade, não só do templo, mas também de todos aqueles que faziam parte do ministério levítico, os sacerdotes, os levitas, o sumo sacerdote. Jesus respondeu: se falei mal, dá testemunho do mal. Mas se falei bem, por que me feres? E a pergunta dele é retórica, no sentido de fazer com que esse soldado pense no que ele está fazendo. Eu falei alguma coisa errada? Eu fiz alguma coisa errada? Eu cometi algum crime? Tudo bem, se eu cometi, você fala. Mas se eu não cometi, por que você está me tratando desse jeito? Ele provoca a pessoa a pensar. A todo instante, é necessário que nós mesmas façamos isso conosco. Que a gente permanentemente esteja nos questionando. Por que que estamos tendo medo de ir adiante? Por que que temos tantas limitações? Por que que a gente não acredita que sejamos capazes de realizar, de fazer, de acontecer? Dentro das nossas vidas, existem uma série de decisões que precisam ser tomadas todos os dias. E muitas vezes o medo vai nos acuar e impedir que a gente vá adiante. Você está vendo um Jesus aqui completamente destemido, literalmente, no sentido da palavra, sem qualquer temor. Ele não está com medo de apanhar, ele não está com medo de morrer. Extremamente valente e corajoso. Quando a Bíblia fala 365 não temas, e a gente faz essa menção de que é um não temas por dia, para que todos os dias do ano, dentro de um ciclo que a gente segue, um ciclo de tempo que a gente respeita, todos os dias do ano a gente tem essa disposição, esse destemor. Não tenha medo, vai em frente, você vai conseguir, vai dar certo, você vai fazer acontecer. Não precisa acreditar que você vai falhar, errar de novo. É uma coisa muito comum, a gente traz das nossas experiências anteriores, né, do nosso passado, a gente traz uma carga muito pesada, muito ruim, muito negativa, que impede a gente tomar novas atitudes, que impede a gente tomar decisões mais ousadas, sabe? Isso vai com a gente para o resto da vida, pessoal. Todo dia a gente tem que se libertar de uma porcariazinha dessa. Todo dia a gente tem que olhar para a gente e, poxa, não, deu errado lá, mas não vai dar errado de novo. Entendeu? Não vai dar errado de novo. Não tenho que ter medo. E quando a gente assume o Senhor Jesus, aí é que não tem que ter medo mesmo. Porque não é mais a gente lutando sozinho. A gente tem o poder lutando com a gente. O poder. Tem algo mais forte do que Deus? Não tem. E esse sujeito está do nosso lado. E para não dizer que ele está do nosso lado apenas, ele ainda está dentro da gente. Não tem o que realmente a gente ter medo. E Jesus mostra aqui muito destemidamente. Ele não tem medo. Então Anás mandou-o ainda amarrado ao sumo sacerdote Caifás. Anás não podia fazer nada, Anás não podia tomar nenhuma decisão. Não era ele quem estava apto para fazer isso. Era justamente Caifás. O sumo sacerdote era Caifás. Vai mandar prender, vai mandar soltar, vai mandar castigar, pagar uma pena, uma multa, vai ser expulso da sinagoga.
bom, quem vai decidir isso é Caifás. Anás simplesmente deixa que o jogo segue, não era autoridade dele, né? Enfim. E a gente percebe que o João faz questão de relatar que Jesus está amarrado. Como é que o soldado fere ele, agride ele, percebendo que ele não tem nenhuma capacidade ofensiva? Por quê? Porque ele está amarrado. É só a palavra mesmo dele que agride, né? Que ofende. Não porque seja uma mentira ou uma afronta, mas porque é uma verdade. E as verdades, elas são cômodas, desconfortáveis. Nem sempre a gente gosta de ouvir as verdades. Ainda que as verdades é que nos ajudem a crescer, a desenvolver. Simão Pedro continuava em pé, aquecendo-se. Então lhe perguntaram: não és um dos seus discípulos? Ele negou, dizendo: não sou. E é fácil a gente entender que ele continua amedrontado. A gente vê que ele tem desejo de estar perto do Senhor Jesus, porque ele vai lá e segue. Todos os outros partiram a mil, num português bem dizido. Ninguém ficou perto de Jesus, ninguém mais o seguiu. Mas João e Pedro estavam lá. João provavelmente estava um pouco mais além. Pedro ficou aqui no pátio, João entrou no palácio, João foi procurar informações. Provavelmente ele teria essa capacidade, essa credencial para fazer isso. Pedro continuou do lado de fora, talvez por muito temor. Por quê? Porque ele não era nada, um mero pescador. Ele já tinha puxado a espada antes e já tinha ferido um guarda da guarda do templo. Então, poderia chegar lá dentro e até mesmo ser preso. Então, ele preferiu ficar aqui do lado de fora, onde ele potencialmente não seria identificado. Mas, realmente, se você não quisesse ser identificado, você ficava escondido, né? E não é o que acontece. Ele vai lá e fica na roda, aquecendo-se. E, obviamente, ele ia ser reconhecido. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, perguntou: não te vi eu no jardim com ele? De novo Pedro negou, e naquele momento um galo começou a cantar. Não vamos entrar em detalhes aqui, ou melhor, nós não, né? João não vai entrar em detalhes aqui sobre o sentimento de Pedro, não é a figura mais importante na história de João. A história de João fala sobre Jesus, ele não vai ficar pegando aqui muitos detalhes, mas dá para a gente imaginar toda a sofreguidão que o próprio Pedro passou, né? Toda a sua angústia, todos os pensamentos de errei, falhei, não deu certo, não consegui, eu menti, eu traí Jesus também. Deve ter ficado muito confuso esse rapaz, né? Enfim, muito. Quem passa por essas coisas são aquelas pessoas que um dia estiveram na presença de Deus e caíram. Caíram nos seus pecados do passado ou em pecados até maiores. E elas vão se sentir como Pedro se sentiu. Ainda que eu tivesse andado tanto tempo com Jesus, como é que eu acabo fazendo as mesmas coisas do passado? Como é que, mais uma vez, eu me remeto, né, a velha criatura? Por que que eu deixei a velha criatura falar mais alto? Por que que eu me excedi? Por que que eu briguei? Por que que eu falei aquelas coisas? Por que que eu voltei aos vícios? Por que que eu voltei aos medos? Por que que eu voltei àquelas práticas? Por que que eu adulterei? Por que que eu traí? Por que que eu, enfim. E ainda que essas coisas aconteçam com a gente, e a gente tenha Pedro como um exemplo,
é muito difícil a gente olhar apenas o pós-Pedro. O mais fácil é a gente ficar lá se acusando, se culpando, se condenando. E fica lá num ciclo vicioso, né, de autopunição, onde a gente nem acredita que mereça uma segunda chance. E isso é a gente, pessoal, a nossa carne. E aí vem Satanás, aproveita e continua lançando as setas. E a gente começa a conversar com Satanás, e essas setas começam a fazer morada dentro dos nossos pensamentos. Quando essas coisas acontecem, a gente realmente pode cair num buraco e não ter mais volta. O aconselhável é que, de fato, se em algum momento a gente falhar, se a gente cair, se retrocedermos em algum milímetro dentro da nossa fé, o que importa é a gente reconhecer, se arrepender e voltar. E ainda que isso aconteça algumas vezes, o que importa é que você reconheça, se arrependa e volte o mais rápido possível. Parar para ficar pensando se você merece ou não é uma perda de tempo, e nessa perda de tempo você pode perder realmente o tempo da salvação. E aí você está condenado para o resto da vida, sendo que não foi necessariamente um juízo que Deus fez, mas o seu próprio juízo. E quem somos nós para até julgarmos a nós mesmas? Se o próprio Jesus nos perdoa, porque a gente continuaria se condenando? Fala aí, Cristiane. Eu acho que muitos não conseguem se perdoar por causa da sensação de traição. Essa sensação de traição, ela é muito doída, ela é dolorosa, é uma falta de caráter tamanha. Então, a pessoa ela deve se acusar, fora que o diabo também ele é acusador. Então, a pessoa que ela traiu, ela já não está bem, né? Ela já está mal. E ainda tem o diabo acusando, tirando as forças, tirando a energia, confundindo a mente, confundindo os pensamentos, aquela sensação de angústia, faz com que a pessoa não tenha força, não tenha ânimo para reagir. Então, a pessoa ela tem que ser muito forte, ela tem que buscar muito, 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 muito para se levantar. Tanto que Judas não conseguiu. Judas não conseguiu. Com certeza, se ao invés de Judas tivesse tido remorso, ele tivesse tido arrependimento, com certeza ele seria salvo, porque o Senhor Jesus está ali para isso, para salvar. Então, se ele tivesse se arrependido de toda a alma dele, ele teria recebido perdão, mas ele teve remorso. E aí ele não teve forças o suficiente para isso, não se sabe se não tinha a humildade também para buscar, então saída mais fácil para ele foi tirar a vida, né? Já Pedro, mediante toda essa situação que ele deve ter passado, essa dor, essa angústia, esse sofrimento, ele teve mais força para se manter ali até a vinda do Senhor Jesus. Acho que ele sabia, ele acreditava de uma forma que iria acontecer, né? Senão ele não teria permanecido, porque tem noção o que passou na cabeça dele depois que ele negou e ele viu Jesus naquela situação. Deve ser horrível, horrível. Com certeza. Muito, muito triste. E você falou na palavra-chave, humildade. Você reconhecer que errou, isso não é para qualquer um. Você tem que ter humildade para reconhecer que fez bobagem. Reconhecer que fez bobagem, não se condene, não se julgue, não se condene. Nem fique perdendo tempo. Vai logo para os pés daquele que tem perdão para dar, vai logo para os pés daquele que a misericórdia se renova todo dia, porque as suas chances aumentam de salvação. Você ficar lá só se remoendo, só se condoendo e se lamentando de si, e se maldizendo, né, com raiva de si mesmo, isso aí vai te condenar. Fala aí, Maiana.
Não, eu quero fazer uma pergunta. Quando Judas entregou o Senhor Jesus, ele não fez a mesma coisa que o diabo fez quando se rebelou e colocou as pessoas contra Deus? Como assim? O diabo, ele começou o motim, não é isso? Ele quis dizer que Deus não era bom. De certa forma, o diabo, ele quis tomar o lugar de Deus. Quando Judas fez essas coisas, não foi a mesma coisa de se rebelar contra Deus? Sim, com certeza, sim. Se rebelar Então, contra... ainda que ele se arrependesse, ele não ia ter perdão, porque o próprio Senhor Jesus, na oração, disse que não perdeu nenhum, a não ser o filho da perdição. Então, a humildade, o arrependimento ia fazer a diferença, ia, mas não ia trazer o perdão. Porque o diabo se arrepende, os demônios se arrependem, nem por isso eles podem voltar ao céu, porque foi a escolha deles. E nesse caso, foi uma ofensa diretamente contra Deus. Não. O juízo para anjo é um, o juízo para homens é outro. Para anjos, não tem perdão. Por quê? Porque eles viram a glória de Deus. Os homens não viram. Eles necessariamente não têm provas. Os anjos têm. Por isso que eles não têm perdão. Mas até a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoado? Contra o Espírito Santo? Sim. Não vai que ser fala perdoado. Que não será perdoado, qualquer outra será. coisa? Não será. Então, blasfêmia contra o Espírito Santo. Não a rebeldia contra Jesus ou contra Deus. É outra história. Eu ainda acho que Judas não teria perdão, independente de qualquer coisa. Mesmo que seja diferente. Eu penso que ele poderia ter, sim, porque se a gente olhar para ele como se ele não tivesse perdão, então é como se ele tivesse, você errou, você pecou contra mim, você não tem perdão. Beleza. No momento que ele diz isso, então esse cara está predestinado a fazer isso. Alguém estava predestinado a fazer isso. Não. E a pessoa que se colocasse nessa posição, sim, Jesus não teria que ser traído por alguém? Calma. Beleza. Mas é isso que eu estou falando. Ele, Judas, é o predestinado ou, diante das inclinações dele, ele se tornou predestinado por causa dele mesmo. No momento que a gente diz, sim, então ele não era predestinado por Deus. Mas a pessoa que se colocou nessa posição automaticamente assumiu a predestinação. Porque quando eu não tinha entendimento de nada e comecei a ler a Bíblia, eu lembro que eu pensava, poxa, Pedro vai trair Jesus, Pedro vai entregar Jesus. E ele poderia não saber de tudo isso, não ter visto a glória de Deus, mas ele viu o próprio Filho de Deus, que foi o que os anjos também viram. O Senhor Jesus estava lá no início e se rebelou. Ele já tinha todo o entendimento e ele era o que mais, eu não sei se eu li aqui, se foi em algum estudo, ele era o que mais se parecia com o Senhor Jesus. Era o que mais se assemelhava a ele. Assim, eu li em algum lugar que Judas era um dos discípulos que mais se assemelhava ao Senhor Jesus fisicamente. Era parecido. Gente, ninguém sabe como é que era o Senhor Jesus para dizer que esse elemento era semelhante. Como era Judas. Exato, não tem como a gente dizer que era semelhante. Isso aí é fugir da Eu palavra. li em algum lugar, não sei. Eu sei, mas você está trazendo para a gente... Calma, respire, uma coisa de cada vez. Você está trazendo para a gente um conceito que totalmente não é bíblico. Jesus não tem imagem definida. Não tem imagem definida. A gente não sabe se era louro, preto, amarelo, verde. Não tem imagem definida. Não dá para dizer que algum discípulo parecia com ele. Não faz nenhum sentido esse tipo de argumento. Entendeu? Então, ponto, primeiro. Isso aí, em sendo uma coisa que a gente não tem a mínima forma de provar, nem traz isso para debate, porque isso só traz confusão. Não é questão de confusão. Eu disse que não sei onde li e como li. Exato, onde você leu e como você leu, não importa. É uma mentira
ponto. Não tem como você dizer isso, velho. De certa forma, ele estava lá, ele estava aprendendo com o próprio Senhor Jesus. Então, não tinha motivo para ele fazer aquilo, porque ele sabia das consequências. Porque se ele conhecia as Escrituras, ele sabia qual seria o fim de quem fizesse isso. O próprio Senhor Jesus disse que isso viria, mas ai de quem por quem aquilo viria. Então, ele foi lá e assumiu para si a responsabilidade, e ele ia ter que colher os frutos de qualquer maneira. Velho, beleza, ele sabia, mas Pedro também sabia, e aqui ele está negando. E todos os outros discípulos também sabiam, e todos eles simplesmente esqueceram no átimo. Então, não, esse não é Só o que Pedro, ele negou por medo. Ele não foi procurar os discípulos para entregar ao Senhor Jesus simplesmente porque Sim, não atendeu as beleza. expectativas Judas dele. depois se arrependeu. Eu acredito que ele se arrependeu. A questão, ele não teve humildade para buscar perdão. Ele se condenou. Se ele não tivesse arrependido, ele não tinha voltado lá para o templo. Toma aqui as moedas, devolve o rapaz. Não tem como a gente achar que aquilo ali foi ficção. Foi encenação de Judas. Não faz Logo sentido. porque Judas não sabia fez a que mesma Jesus ia coisa. ser morto. Tem uma questão muito forte. Judas achava que Jesus ia ser preso, mas não condenado à morte. Entendeu? Então, quando ele viu que a coisa que ele fez foi mais grave do que ele imaginou, ele voltou lá e devolveu. Só que aquilo era tarde. Então, a consciência dele pesou, houve um arrependimento, houve uma dor e provavelmente passou tanta coisa na cabeça dele, tipo assim, vão me acusar, vão me... Que o diabo bota esses pensamentos de vão me acusar, vão me desprezar, vão apontar o dedo para mim. E ele, com certeza, ele não era um homem forte, ele era um homem pecador, mesmo estando do lado de Jesus, ele roubava, ele tocava nas ofertas, então ele era um pecado em pessoa. Mas eu acredito sim, que se ele tivesse se arrependido, a Bíblia diz que o Senhor Jesus veio para todos, entendeu? Todas as almas. Pois é. Então, não tem isso. Ele teria direito, sim. A questão é que faltou humildade para ele reconhecer em Jesus aquele que podia realmente perdoá-lo. Ele não teve essa hombridade. E ainda que Jesus fosse morto, ele não teve coragem nem de falar com o próprio Deus. Pelo menos que ele orasse a Deus, né? A Bíblia também não relata que isso aconteceu ou não aconteceu. Potencialmente não aconteceu, senão haveria alguma coisa dentro da Bíblia falando a respeito disso, né? De ele interceder pela própria vida. Ele não se achou digno, ele se condenou. Então, ele não teve a humildade de, poxa, peraí, deixa eu pedir uma segunda chance. Mas ele tentou, pelo menos, voltar atrás na primeira atitude dele, que foi entregar Jesus. E a gente já sabe que teve algumas coisas que levaram Judas a fazer aquilo. Tiveram alguns fatores que incitaram Judas a fazer aquilo. A inclinação dele era tal que o diabo só achou espaço em Judas. Os outros eram tão imperfeitos quanto ele. Mas não acharam, o diabo melhor, não achou espaço nos outros para que ele levasse a termo aquilo. Podia achar espaço em Pedro para que ele negasse Jesus. Achou espaço? Achou. Mas será que acharia espaço de levar Pedro a sacrificar Jesus? Não achou. Peraí, então vamos tentar com João. Não achou. Não, vou tentar aqui com Simão. Não achou. Vamos tentar aqui com Bartolomeu. Não deu. Não tem jeito. O mais fácil aqui, pelo jeito, é o próprio Judas, ao ponto de Satanás entrar em Judas. Então, foi a inclinação dele. Não é que ele estava predestinado. Tinha que ter alguém, mas tinha que ser Judas. Ele que caiu no laço do passarinheiro. Jesus, tendo a presciência de que alguém cairia no laço de Satanás, ele relata: só perdi aquele que é o filho da perdição.
Porque Jesus já sabe do futuro. E toda hora João faz questão de mostrar isso. Ele tem presciência de tudo. Não é necessariamente que, olha, no meio da história, vou escolher um cara chamado Judas. Ele vai ser o assassino. Não, velho, isso aí eu não concordo, não. Ele só se lascou porque faltou a ele humildade de ir em busca de Deus. Vamos lá, uma coisa bem interessante, uma coisa bem fácil. Quantas vezes a gente não magoou alguém? Magoamos alguém, um parente, um amigo, tá. E aí o que acontece? A gente se arrepende. A gente, pô, que droga, por que eu fiz aquilo? Eu devia ter feito. Eu devia, pô, é meu irmão, meu amigo, né? Eu amo aquela pessoa. Eu amo, como é que eu fiz isso? Mas pensa na resistência que é você chegar lá e pedir perdão. Você se arrependeu? Você se arrependeu. Mas olha a dificuldade que é você ir lá e pedir perdão. O que acontece é o contrário. Você resiste. Você diz até que liberou o perdão. Mas você não vai lá e fala, olha, me perdoa, eu fiz bobagem. Isso só acontece quando você está no átimo da humildade, no máximo, melhor dizendo, da humildade. Pô, realmente, eu fiz besteira, eu tenho que ir lá e eu tenho que consertar isso aí. É uma dificuldade para o próprio ser humano. Judas era um ser humano. Então, ele teve essa dificuldade de chegar lá e reconhecer, poxa, fiz besteira. Ele não tinha como chegar a Jesus, pô, Jesus, me perdoa. Não dava, ele não ia, ninguém mais ia se aproximar de Jesus. O que ele fez? Não, vem cá, fariseus, olha, toma aqui o dinheiro de volta e solta o rapaz. Não, agora não dá mais para voltar atrás. Pô, peraí, então o que eu vou fazer agora? Era para ele se arrepender e pelo menos buscar a Deus numa oração mais sincera possível. Ele não o fez. Ele não fez. Não é que ele estava predestinado àquilo. Se eu penso que ele estava predestinado a isso, eu quebro a cadeia do livre-arbítrio. Não faz sentido o livre-arbítrio. Não faz sentido. Então, Judas não teria livre-arbítrio. Não faz diferença se era Judas, se ele era pescador, se ele era cobrador de impostos. Não faz diferença se ele não roubasse. Não faz diferença. Ele era o predestinado. Não faz. Para mim, ele tinha esse livre-arbítrio até o momento que ele não consumou o ato de trair. Depois que ele traiu, ele já teria que colher a consequência do mesmo jeito. Não. Você só não tem, olha, só não tem mais o livre-arbítrio. Você só não tem o livre-arbítrio. Não, velho, livre-arbítrio até o final de sua vida, você só não tem quando você morre. Não tem isso. Como é isso? Não faz sentido. O livre-arbítrio é um direito, Deus não volta atrás da palavra dele. Livre-arbítrio é um direito do indivíduo, do ser humano. Você vai escolher. Manassés lascou os filhos no fogo, passando os filhos pelo fogo. Tem afronta maior do que isso? Pegar seus filhos, fofinhos, lindinhos, bebezinhos, chorando, passar pelo fogo, sacrificar um outro Deus. Ele fez uma oração sincera e Deus se comoveu e o perdoou. Ué, então naquele momento era uma afronta a Deus de tal forma que ele não deveria ser perdoado aos nossos olhos. Aos olhos de Deus, não. Quando ele ouviu a oração sincera, acabou a condenação de Manassés. Acabou. E o livre-arbítrio vai até o momento que você tem vida. Acabou a vida, aí realmente não tem mais por que ter livre-arbítrio. E a questão do pecar contra o Espírito Santo, não ter mais direito, né, ao perdão, é porque se você peca contra o último que te convence do perdão, como você vai ser convencida, né? O último que te convence do pecado, como é que você vai ser convencida agora do pecado? Se você rejeitou o Espírito Santo. Se você rejeita, não tem como ele agir na sua vida. Se ele não age na sua vida, quem te convencerá do pecado? Quem te fará pensar em arrependimento? Você pode pecar contra Deus, você pode pecar contra Jesus. Contra o Espírito Santo não dá, porque é ele quem vai fazer esse trabalho agora. Entende? Então, quando Judas pecou, ele não pecou contra o Espírito Santo. Ele pecou contra Jesus, contra o próprio Deus, mas não contra o Espírito Santo. Alguém tem algum comentário a fazer sobre isso? Maiana caiu aí, mas daqui a pouco ela volta. Fala aí, Isis. E depois Jesus já vinha avisando que isso iria acontecer.
E na outra meditação que a gente fez, eu acredito que Judas viu ali uma oportunidade. Bom, meu mestre vai morrer mesmo. Vou tirar uma vantagem dessa situação. Como ele já tirou vantagem de várias outras situações. E ele realmente não tinha a real noção do que aquilo seria para ele. Trazer para si um peso, uma culpa, que ele realmente não tinha noção, que ele não suportaria. Ser o responsável pela morte do seu mestre. O fato, Jesus iria morrer. Ele já tinha avisado. Mas ele não tinha essa real que ele seria, que cairia sobre ele esse peso da culpa. E ele realmente não aguentou esse peso. Mas eu botei até aí nos comentários de que poderia acontecer com qualquer um deles. Qualquer um. Tanto que Jesus fala com Pedro, olha, o diabo pediu para te peneirar como trigo. Mas eu orei ao Pai e fiz a intercessão por vocês. Mas todos tinham suas inclinações e todos tinham o risco de ser o traidor. E assim é para a gente, né? Eu lembro de um pastor que ele fala que ele era torneiro mecânico, uma coisa assim, e que quando ele via uma torneira apertada demais, é que ali tinha vazamento. Assim também é o crente, quando ele vê um crente muito arrochado, muito santo, que ele desconfia que ali tem alguma falha, ali está precisando se converter. E assim a gente precisa se examinar todos os dias. Né? Às vezes a pessoa tem tantas, não sou santo, sou de Deus, e se perde para algumas coisas. Eu estava meditando nessa palavra sobre o tapa no rosto. O tapa no rosto, ele é para humilhar. Tudo que você faz no rosto da pessoa é para humilhar. Aí eu lembrei de Uraki, quando ela cuspiu no rosto da mulher lá no reality. Aquilo é pura humilhação. É para desqualificar, tirar o valor da pessoa. E eu estava pensando, se fosse comigo, eu cairia na carne. Cuspir no meu rosto é muito desaforo, sabe? É algo que talvez eu não suportasse. E aí eu fiquei pensando. Aí me deu uma raiva só de pensar na situação, de me colocar na situação. Então, realmente, ninguém é perfeito e a gente precisa realmente vigiar o tempo todo, porque temos nossas inclinações, temos a carne ali o tempo todo. Dizendo bem, todo dia o pecado me chama. É isso mesmo. É isso mesmo. Bom, pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos parar por aqui, a gente continua amanhã e conclui. Vá, Fernanda, pode falar. Olha só, eu não vou entrar no mérito dessa questão sobre Judas no que se refere à oportunidade de salvação, mas eu gostaria de pontuar o seguinte. Sabe a pessoa que está na igreja, que diz que crê em Deus, mas que foi lá, recebeu alguma bênção, alguma vitória, aquilo que ela quer mais do que tudo na vida dela, e ela conhece a palavra, ela ouve as pregações, ela vai para a igreja, ela está toda certinha lá. Mas a tal da vitória, a tal da bênção não veio, mas ela está lá no banco da igreja esse tempo todo e conhecedora da palavra. Prega bonito, fala, etc. Consequentemente, essa pessoa se torna uma pessoa religiosa, cheia de regras, cheia de normas ou padrões e tal, e fundamentada na Bíblia. Mas a manifestação da fé não aconteceu ainda dentro dela. Nós temos a figura de Judas, que era um homem estudado, até então de uma família bem posicionada, diferente dos demais, conhecedor das Escrituras,
e defensor de um pensamento libertário, se assim pode se dizer, através de um Messias revolucionário, né? Não um Messias espiritual, mas de um rei, um soldado, um guerreiro que iria libertar o povo do jugo de Roma. Então, ele cria tanto nisso, ele cria tanto naquela vitória, ele se fundamentava tanto nas escrituras, que ele focou naquilo, no Messias revolucionário, que queria libertar materialmente, fisicamente, do jugo de Roma o povo. Quando ele viu frustrada a expectativa dele, um homem que viu com seus olhos milagres, cura, ressurreição e executou milagres pela autoridade do nome de Jesus, deixou passar tudo isso, porque aquilo não entrou nele, porque não havia nele manifesta uma fé verdadeira. O que existia nele era uma religiosidade, era um pensamento obstinado naquela ideia de um Deus desse jeito que eu aprendi, um Deus desse jeito que eu vejo, um Deus desse jeito. Logo, ele, né, se ele foi predestinado, se ele não foi predestinado, logo, ele tomou aquela atitude, considerando também suas inclinações, porque a gente não pode desconsiderar essas coisas, porque a própria palavra vem falando quem ele era, as coisas que ele fazia, como ele via as coisas e como ele pensava. Então, a gente eu considero que Judas, além das inclinações, ele tinha um caráter de religiosidade. Ele não era espiritual, ele era um religioso, fundamentado na letra e com concepções religiosas próprias, né? Porque se ele tivesse um entendimento espiritual das Escrituras, ele ia encontrar lá um entendimento de que o Messias não seria um soldado, não iria para uma guerra física. Enfim, não vou me alongar mais, eu acho que deu para entender, né? Judas religioso, é isso aí. Ok. Alguém quer fazer mais algum comentário? Não? Então, vamos encerrar por aqui hoje, pessoal. A gente continua amanhã. Quem faz aí a oração? Pode fazer, Cristiane. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse momento que nós estamos aqui diante da tua presença, com a direção do teu Espírito Santo. Sei que o Espírito Santo está trabalhando em nós, está tentando nos dar a direção, esclarecimento, entendimento, e o Espírito Santo nos dá essa oportunidade para a gente poder aprender mais do Senhor. Não para a gente ficar cheia, para a gente se encher, mas para a gente aprender, para a gente poder entender a tua palavra, para entender cada passo, porque se está escrito aqui na Bíblia, meu Deus, é porque o Senhor está deixando como exemplo de como a gente tem que ser, como pensar, como agir, para não cometer os mesmos erros, para a gente não errar e para a gente receber no final a nossa salvação e poder ajudar outros, meu Pai. Cada coisa que a gente aprende, a gente compartilha. Cada coisa que o Espírito Santo nos revela, a gente passa. Então, Espírito Santo, eu peço ao Senhor, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor nos dê entendimento, nos dê sabedoria, meu Pai. Eu coloco tudo nas tuas mãos, todas nós, e eu peço, cuida da gente, meu Deus. Que a nossa vida seja testemunha do Senhor Jesus, que nós venhamos, meu Pai, ganhar almas para o teu reino, meu Deus. Então, que o Senhor possa nos usar, nos santificar, nos edificar, meu Pai, para a honra e glória do teu nome, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, pessoal. Então, por hoje, nós ficamos por aqui.